Segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 7, do 8 até o 16. Segundo Samuel 7, do 8 ao 16. Diz assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para o meu povo e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito, desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor tinha falado e revelado a ele. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me usa, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. Abençoa meu irmão e abençoa minha irmã, que estão conectados conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Olha, meus irmãos, eu quero acrescentar um texto, depois eu vou mandar para você o arquivo da reflexão. Se eu não mandar, você me cobra, se você tiver interesse em estudar um pouco mais, é claro.
Mateus 22, 41 e 42. Mateus 22, 41 e 42. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Você já deve ter ouvido falar da expressão filho de Davi. Em um momento no passado, nossas mulheres aqui do bairro São Jorge ensaiaram uma canção, e a canção dizia: filho de Davi, tem misericórdia, filho de Davi. O cego no caminho de Jericó, assim ele gritava: tenha misericórdia, filho de Davi. É uma expressão conhecida, já ouvimos muitas vezes, já lemos muitas vezes. E é disso que hoje nós vamos conversando. Aliança de Deus com Davi. A aliança de Deus com Davi. E eu quero aproveitar e mencionar que hoje nós estamos entregando a aliança roxa. Aliança de cor roxa. Tá legal? Então você pode passar tanto hoje aqui, logo após o culto, até por volta das 10 horas da manhã, nós estaremos de plantão. Se não estivermos aqui no templo, com a porta do templo aberta, estaremos aqui ao lado, na chácara, dando plantão para aqueles que vão apresentar a contribuição. Algumas pessoas preferem vir até o templo e apresentar a contribuição. Aqueles que quiserem fazer a retirada da aliança de cor roxa. Algumas pessoas me perguntaram da pulseira dos 120 dias, ainda não chegou a segunda remessa, a segunda parte, veio uma pequena parte, mais da metade um pouco, e agora ficou faltando o restante, foi fabricado no Espírito Santo. Então, com toda essa bagunça, essa questão que está aí, ainda não chegou. Assim que chegar, eu informo vocês, tá bom? Pois bem, então, por falar na cor roxa, vamos ver algumas questões que a cor roxa traz para nós de ideia, de pensamento. Realeza, soberania de Cristo, majestade, reinado, autoridade. A cor roxa, em suma, ela fala da autoridade, da realeza e do senhorio, da soberania. Fala de rei. E tem alguns textos que falam da cor roxa na Bíblia. Eu quero ler com você alguns textos. Vamos começar a partir de Esther. Esther 8,15 diz assim: Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro, um manto púrpura, ou seja, roxo, de linho fino. E a cidadela de Suzã exaltava de alegria. Olha só. Mardoqueu, você conhece a história, né? A história do livro de Esther, aonde construíram uma forca para Amã, para Mardoqueu morrer, mas quem construiu a forca acabou sendo
decapitado por ela. Pois bem, leia depois o livro de Esther, se quiser, você vai ver que livro joia. João 19:2 diz: os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram e puseram na cabeça dele, a coroa de espinhos na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, ou seja, uma capa roxa. Juízes 8:26, o peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam nos pescoços de seus camelos. Olha só. Cânticos, capítulo 3, verso de número 10, diz assim: suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro, seu banco foi estofado em púrpura, seu interior cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Veja, que apenas e tão somente os nobres tinham condições de usar roupas no tom roxo. A tonalidade roxa, ela era específica. Lucas 16:19 vai nos mostrar mais uma situação a respeito disso. Não era qualquer pessoa que usava, até porque a pigmentação dessa tonalidade era de difícil acesso, era algo que, assim, quem era mesmo, vou usar uma palavra que você não vai encontrar ela na Bíblia, mas quem era da alta apenas que usava a cor púrpura, a cor roxa. E o texto diz assim, Lucas 16:19, havia um homem rico que se vestia de púrpura, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Aí é interessante você ver o que? Jesus foi vestido de púrpura, mas ele foi vestido de púrpura, de roxo, por quê? Porque os judeus o viam verdadeiramente como um rei, não por zombaria, por escárnio. Veja bem, Marcos 15:17 até o 18, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram a coroa nele, começaram a saudá-lo, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Olha que coisa. Então é feita uma brincadeira, é feita uma zombaria, um escárnio em cima de Jesus, procurando debochar da condição dele de rei, que de fato ele era, mas ainda não estava em seu trono, mas ele era rei, ele é rei e sempre será rei. Veja, a cor roxa então traz para nós essa ideia, esse pensamento, o pensamento da nobreza, da realeza, o pensamento de alguém que está no controle, alguém que tem a situação debaixo do seu controle, alguém que verdadeiramente faz acontecer. Pois bem, então nós vemos, nós não faremos a leitura, mas você vai lá, depois você vai receber o material, você confere em Mateus capítulo 1, do 1 até o 17, vai apontar a genealogia de Jesus, e ali vai mostrar Jesus como filho de Abraão, como filho de Davi, e ali em Mateus 1, do 1 ao 17, vai exaltar Jesus através da aliança feita por Deus com Davi. Então essa é a nossa intenção da manhã de hoje, pensarmos um pouco da aliança de Deus com Davi, e nós fizemos a leitura do texto, e é importante nós vermos duas questões assim a destacarmos. A primeira dela,
a ênfase, a primeira delas, a ênfase da aliança, ela é posta em Salomão. Na primeira parte, ela é posta em Salomão. Também, segundo Samuel 7:11, a parte B até o 16, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa quando seus dias se cumprirem e descansares com teus pais. Então fará levantar depois de ti o teu descendente. Está falando de Salomão. Ali, quando o profeta Natã conversa com Davi, ele está falando, ele está apontando da descendência imediata, ali em Salomão. Mas é importante também que há um segundo registro, e esse segundo registro, ele traz a ênfase do Messias. Então fala do Salomão ali, logo de imediato, fala, claro, mas fala também do Senhor Jesus, do Messias, num futuro próximo, nem tão distante. Vejamos, 1 Coríntios 17, do 10, a parte B, até o versículo 14. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, tiverdes de ir junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartará dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. O confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Está falando de Jesus. A primeira parte, então, fala dos filhos, do momentâneo, do hoje, mas a segunda parte da aliança, ela fala do futuro. E é importante nós pensarmos que Deus, ele trata conosco sempre para o hoje, para o agora, mas ele trata conosco para o amanhã também. É importante sempre nós entendermos que a maneira de Deus cuidar de nós, de Deus nos ajudar, é exatamente assim. Ele nos participa de situações para hoje, para agora, para já. É o maná, é o pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Então Ele cuida de nós momento após momento, situação após situação. Mas Ele também, Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele nos ensina para situações do futuro. Situações que estão por acontecer ainda num futuro próximo ou nem tão próximo assim. Aqui, com Davi, ele fala e ele enfatiza a situação de Salomão, seu descendente, que seria dentro de poucos dias o herdeiro do trono, mas ele fala também de Jesus, que viria tempos depois, mas viria como um descendente na genealogia de Davi. Pois bem, dessa aliança que Deus faz com Davi, nós podemos entender e pensar aqui algumas questões ainda a respeito da ressurreição e da ascensão de Jesus. O Paulo vai falar disso aos judeus, Atos 13:34, que diz assim, olha, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Cumprirei as santas e fiéis promessas feitas a Davi. É importante nós acrescentarmos, em Jesus, Paulo valoriza, Paulo enfatiza a aliança de Deus feita com Davi. Todas as alianças, todas as promessas que Deus fez sobre a sua vida, elas vão se cumprir.
Algumas se cumprem nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas horas. Outras vão se cumprir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou até mais. Não importa. O importante é que elas vão se cumprir. Outro texto mostra para nós, 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha lá, Paulo falando com Timóteo aqui. Lembra-te de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Deus faz uma aliança com Davi e diz: olha, Davi, é o seguinte, Deus faz aliança com Davi. Então, quem são os participantes dessa aliança? Deus e Davi. E Davi, ele é a cabeça, o único que tem direito à reclamação legítima sobre o trono em Jerusalém. Então Deus faz uma aliança com Davi. A aliança que Deus faz com você é com você. As promessas que Deus faz para você é para você. E você é a única pessoa que tem direito a reclamar as suas promessas. O que Deus te promete, Ele promete para você e vai se cumprir na sua vida. Por isso você não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado que qualquer outra pessoa tome posse daquilo que é seu. Se é seu, é seu. E não há nada e ninguém que possa tomar, ocupar, apossar, usurpar o que é seu. As cláusulas. Na aliança, Deus estabelece cláusulas com Davi. Primeira cláusula, ele fala de casa, de uma casa. A primeira promessa trata de uma casa ou uma dinastia, os descendentes de sangue. Quando Deus, e é importante, Marcão, que a gente vá pensando no Davi, vá fazendo a aplicação para os dias, para os nossos dias, para a nossa realidade, para a nossa vida. Primeira cláusula, a casa, a dinastia, os descendentes. Deus tem promessa sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Deus tem promessa através de você sobre quem está à sua volta aí na sua casa, nesse momento, assistindo, participando dessa reflexão. É importante nós entendermos a promessa de Deus, ela alcança a nossa família. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus, ela contempla a nossa vida, mas ela contempla a nossa família também. É importante nós entendermos e valorizarmos. Com o Davi, Deus havia simplesmente estabelecido dessa forma. Segundo Samuel, nós fizemos a leitura, capítulo 7, verso 11 e verso 12, segunda parte diz: também subjugarei todos os inimigos, para que saiba que eu, Senhor, estabelecerei sobre você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Por isso é importante, por isso é tão importante nós estarmos atentos à obra, ao projeto, ao trabalho de Deus na nossa vida, na nossa casa. Por isso que nós não podemos abrir mão da nossa família. Se a casa de Davi, se a família de Davi estivesse longe, estivesse afastado, estivesse sem nenhum comprometimento com Deus, a dificuldade seria tremenda. Mas não, Salomão estava ali junto de Davi, era o filho de Davi. A casa de Davi estava ali diante do pai. A casa de Davi amava a Deus, servia a Deus. Por isso que é importante você, meu irmão,
ter do seu lado a sua esposa em Jesus, e você e a sua esposa se esforçarem para permanecer em Jesus. Dificuldades nós temos. Marcão, nós cantamos agora de pouco. Filho de Davi é outra música, a música do barquinho. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. E ali fala do filho de Davi. As ondas, as adversidades, as dificuldades, elas vêm sobre a casa de todos. Mas nós temos que estar cada vez mais juntos, mais unidos. Todos os dias, às 6h30, eu tenho participado da oração junto com a minha esposa, a pastora Márcia. Vai dar para fazer assim todos os dias? Eu não sei. Se der para fazer assim todos os dias, nós vamos fazer assim todos os dias. Mas qual é a mensagem, qual é a informação que nós estamos tentando passar? A família tem que estar unida, orando e buscando e falando e conversando. Andarão dois juntos sem que haja acordo. Como que anda junto sem acordo? Tem que ter acordo. Acordo para comprar, acordo para vender, acordo para expandir, acordo para esperar, acordo para namorar. Acordo, tem que ter acordo, tem que ter aliança, tem que ter ligação, tem que ter. A promessa sobre Davi estava sobre a casa dele. Se ele tinha promessa sobre a casa dele, então é lógico que ele ia cuidar da casa, ele ia cuidar da família. Se você tem promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, você tem que cuidar da sua casa e da sua família, e não esperar que o vizinho, que a vizinha, que o amigo, que o conhecido cuide. Quem vai cuidar é você, quem vai jejuar é você, quem vai orar é você, quem vai estar na presença é você. É importante nós entendermos o nosso papel nesse projeto, nessa aliança. Segunda cláusula, a construção de um templo. Olha lá, Salomão construiria o templo de Deus. Assim ele foi proibido de construí-lo, o Davi. E esta tarefa ficaria para o seu filho. Quer dizer, o Salomão, ele construiria o templo. Há projetos que você vai começar, mas que são os seus filhos que vão continuar. A continuidade, veja a importância. O templo seria construído, mas quem construiria? O filho. Se o filho não tivesse por dentro, se o filho não soubesse, se o filho não quisesse nem saber de nada, como que ia ter o andamento da promessa? Por isso nós temos que valorizar a continuidade. Nós temos que valorizar cada momento junto da nossa família. Porque a aliança era com Davi, mas a família, a descendência de Davi, ela verdadeiramente estava envolvida nesse processo. Para chegar até Jesus, a genealogia de Davi, ela teria que ter continuidade. O Salomão vai construir o templo. O templo representa o quê? O lugar da adoração. Não pode deixar a sua casa ficar sem o lugar da adoração. Não pode. Tudo aquilo que ocupa o lugar da adoração na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tem que ser colocado por terra. A nossa família tem que adorar e seguir adorando a Deus. O templo é o lugar da adoração. A adoração não pode ser interrompida. Pastor, mas meu filho, minha filha não quer saber de nada com nada, mas o meu marido, a minha esposa, mas você não deixa faltar a adoração. A oração, o louvor e a adoração, eles libertam. Eles libertam. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Uma coisa que é difícil acontecer, não é comum. Você vê hoje em dia, muito, na rede social, vai eu falar de rede social, parece, quando um pastor fala de rede social, fala que o pastor é endemoniado, que para ele rede social tudo é do diabo. Não é. Mas a pessoa, ela fica horas e horas no TikTok. Você gosta do TikTok, pastor Carlão?
Não muito. Você gosta, Marcão? Não. Fica horas e horas no TikTok. Daí tem aquela outra lá, Kuai. É assim? Kawaii, Kuai, não sei como que fala, mas a pessoa fica, aí tem as musiquinhas, aí dança. Eu não sei qual que você fez lá outro dia que você estava dançando. Como que chama? TikTok. Você não gosta, mas você fica nisso o dia inteiro. Já pensou se gostasse? Miséria. Às vezes a pessoa está ali, olha, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é YouTube, vê de tudo, mas não toca uma música, não ouve um louvor. E quando, ainda esses dias estava conversando, estava o pastor Carlos, a Rafa, que agora eles estão namorando, né? Vamos falar da vida deles agora aqui também. Estão namorando. Aí a gente estava conversando, falando de situações ali, de visualizações de vídeos e tal. E um vídeo tinha dado tantas visualizações, até foi feito o comentário. Você posta uma bobeira, dá não sei quantas visualizações. Você posta um versículo, 3 pessoas curtem. Você posta um vídeo com uma mensagem de fé, 5 pessoas curtem. E ninguém compartilha. Mas poste uma tontice, poste uma bobeira. Eu falo tontice, modo de falar. Precisamos de coisa para distrair a cabeça, para desestressar um pouco, porque estamos vivendo um tempo difícil. Mas a verdade é, falta o louvor, falta a adoração, falta a Bíblia, falta o ambiente que gera o milagre dentro dos lares. E isso é de uma maneira geral. Um ou outro tem conseguido se destacar em relação a isso, mas de uma maneira geral está faltando. E nós temos sobre a nossa casa a promessa da construção do templo, ou seja, a adoração continuada através dos nossos descendentes. Eu sou adorador, você é adorador, mas os nossos descendentes continuarão adorando o Senhor em nome de Jesus. Ainda havia uma terceira cláusula que falava a respeito do trono. A terceira promessa refere-se à autoridade, ao trono de Davi e Salomão. Autoridade. Você já ouviu alguém dizer, talvez você já até falou, assim, olha, falar é fácil, quero ver fazer. Quantas pessoas que não querem conhecer Jesus porque o crente fala, mas ele não faz. O crente fala para falar a verdade, mas ele é mentiroso. O crente fala para pagar, mas ele não paga. Quantas pessoas têm dificuldade porque o crente fala para amar a esposa, amar o marido, mas ele trai, adultera. Quantas pessoas que têm essa dificuldade, que fala de honrar pai e mãe, mas não honra o pai, não honra a mãe, tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe. Quantas pessoas que têm pregado, ensinado a palavra e falado da palavra com tanta maestria, tanta habilidade e facilidade, mas não vive o que prega. Falar de autoridade é fácil. Quero ver ter autoridade a partir da prática. É aí que está o negócio. A autoridade, ela vem a partir da prática. Então, quando Deus está falando com o Davi e falando a respeito do Davi, um trono, ele está dizendo, a sua descendência, a sua dinastia será estabelecida num trono, ou seja, em autoridade, você será respeitado. É a pessoa ser respeitada. Ela ter moral para falar, ela poder falar com a cabeça erguida, ela não ter que abaixar a cabeça, ou mudar de calçada, ou se esconder de alguém na rua, porque ela fala de uma Bíblia, carrega uma Bíblia para baixo e para cima, mas não faz o que a Bíblia ensina que tem que ser feito, e por isso não tem autoridade. Deus está nos chamando para vivermos com a autoridade da palavra e na palavra. Lição de discipulado fala disso para nós.
A autoridade, ela vem a partir da prática. Então, o trono, claro que eu, o Marcão, o pastor Carlos, bom, quem sabe, né? Vai que algum de nós acaba ainda sendo levado e colocado num trono, tal, vai saber, né? Não sabe. Mas não é de um trono literal que está falando conosco. Até porque o nosso sistema não é de monarquia, é presidencialismo. Então não tem risco, não tem esse perigo, entre aspas, de ocupar um trono. Está falando de autoridade. O símbolo, a simbologia traz a ideia da autoridade. O rei tem a autoridade, o rei tem o domínio, o rei tem o controle da situação. E para finalizar, a quarta cláusula, ou a quarta promessa dentro da aliança de Deus com Davi, fala do reino. Diz respeito ao reino. Lógico, esse reino, essa promessa, né, não garantiria que o reino de Davi seria ininterrupto. Poderia em algum momento ter a sua interrupção ali, mas essa promessa, ela estava trazendo a ideia e o pensamento a respeito da família de Davi. Jamais perdeu o lugar como família real em Israel. E é aí que se encontra Jesus. É aí que se cumpre a palavra sobre Jesus. Porque Jesus, ele é o Rei eterno. Ele é o Rei de Judá, o leão de Judá. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quatro cláusulas: a casa, ou seja, seus filhos, sua descendência na presença de Deus; o templo, a adoração não cessa na sua casa, não cessa na sua família; o trono, a autoridade; e o reino, eternamente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eternamente o reino de Deus, as ideias, os pensamentos de Deus, e não deste reino terreno, mas do reino celestial. Não aquela ideia de que para ter algo eu tenho que passar por cima de alguém ou derrubar alguém. Porque tem gente que é assim: para ter alguma coisa tem que dar rasteira em alguém. Se não der rasteira, não consegue ter nada. Não, sobre a sua vida está a bênção do reino. E quem é do reino entende que para ganhar precisa perder. Já ouviu falar do agricultor que para ele ter colheita ele tem que lançar a semente à terra? Pois bem, quem é do reino, quando alguém bate numa face, dá a outra face para que receba o tapa também. Quem é do reino não paga com a mesma moeda, não paga o mal com o mal. Quem é do reino, quando alguém chama para caminhar 1 milha, essa pessoa, ela faz um esforço e ela caminha 2, ou seja, uma pessoa que está inserida no reino e é do reino, de fato, ela vai além dos seus limites para poder, de alguma forma, contribuir com aqueles que estão à sua volta em necessidade. Jesus Cristo, o nosso Rei, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo, ele, o filho de Davi, o descendente da genealogia de Davi, Jesus Cristo. Veja, vamos ler o texto. Lucas 6,46, Jesus está dizendo assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus é o Rei, e ele é o descendente de Davi. Outro texto, 2 Timóteo 2, 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Quer reinar com Jesus? Valorize a soberania dele na sua vida, na sua casa, na sua família.
quer reinar com Jesus, valorize a ação de Deus, o projeto de Deus para você. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para você, para sua casa, para sua família. Esse projeto, ele passa por você, você que está me ouvindo agora. A história da sua família, a mudança da sua casa, a transformação passa por você. Por isso que é importante você permanecer firme com Deus, independente da circunstância, independente da situação, independente da dificuldade. Às vezes nós estamos ali enfrentando, passando por momentos tão difíceis, por momentos tão adversos, e nós somos convidados a abandonar, a negar tudo, mas não. Nós olhamos para uma aliança como a aliança de Deus com Davi, e nessa aliança nós entendemos, nós identificamos exatamente isso daí. Puxa vida, Deus fez aliança com Davi, e se Deus fez a aliança com Davi, então essa aliança, ela também está sobre a minha vida, porque eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, eu creio que Deus tem algo para a minha vida, mas não é apenas para a minha vida, é para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência. É dessa maneira, é dessa forma que nós vamos seguindo. Veja que coisa linda, uma aliança com Davi. Davi é o grande rei. O grande rei Davi tem da parte de Deus uma aliança com ele. E nessa aliança com ele, Deus estabelece casa, templo, trono e reino. Casa, templo, trono e reino, terreno, mas casa, trono e reino, falando da eternidade, casa, templo, trono e reino, terreno, mas lançando luz para a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te guarde, te proteja, e você tenha, em nome de Jesus, sobre a sua vida e através da sua vida, o cumprimento. Não é apenas você estar na presença, é você e a sua casa, você e a sua família, mas para que isso tudo venha acontecer de uma maneira verdadeiramente como tem que ser, integral, é importante que você valorize essas questões que nós pontuamos. Primeira delas, o templo, a adoração. Você deve ser uma pessoa da adoração e que promove na sua casa a adoração. Segundo, o trono, a autoridade. A autoridade não é só saber, não é só conhecer, é praticar. Terceiro lugar, ser do reino. Valorizar o reino, divulgar o reino, difundir o reino. E o reino, ele mostra para nós situações diferentes das que vivemos nos dias de hoje. No reino, mais é menos, e menos é mais. Para finalizar, no reino, o maior de todos lava o pé do menor. Que Deus te abençoe, te ajude, te guarde, te proteja. E em nome de Jesus, você possa passar essa semana com a bênção de Deus, protegido e fortalecido. E domingo que vem nós vamos encerrar a nossa sequência de reflexões a respeito das alianças. Quero orar com você, quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essas quatro cláusulas estabelecidas na aliança de Deus com Davi. Sua família na presença de Deus, a sua família adorando a Deus, a adoração na sua casa, a autoridade da palavra presente na sua vida, na sua casa, na sua família, o reino vindouro, desde já estabelecido na sua vida, na sua casa.
na sua família. Senhor, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, e eu profetizo a vitória através da aliança do Senhor com Davi. Deus, com Davi o Senhor prometeu, Pai, o Senhor prometeu a dinastia, a casa, a família dele, a descendência de Davi, na presença do Senhor. Com Davi, o Senhor aliançou que a descendência dele permaneceria fazendo para que o louvor jamais cessasse. Era no templo que a adoração era elevada até o Senhor. Com o Davi, o Senhor estabeleceu autoridade sobre ele, sobre a família dele, sobre a descendência dele, e também o reino em Jesus, o reino que não terá fim. Que a bênção seja sobre essa família, a bênção seja sobre essa casa, a bênção seja sobre esse homem, a bênção seja sobre essa mulher que me ouve nessa manhã, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, faça essa oração e profetizo toda a sorte de bênção, toda a sorte de vitória, em nome de Jesus. Recebe, diz amém, diz graças a Deus,